Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar hoje o nosso primeiro assunto da disciplina, né, de reprodução animal. Então, para a gente começar a falar de reprodução, nada mais importante do que a gente tentar explicar como é que tudo começa, né? Como é que ocorre a diferenciação sexual. E essa diferenciação acontece para que individualize o sexo feminino e o sexo masculino. Então, a gente começa a nossa disciplina numa das fases mais bonitas da reprodução, que é a gestação. A gestação é uma das fases mais bonitas da reprodução. É onde o novo indivíduo está crescendo, se desenvolvendo, e a partir daí surgindo uma nova vida. Da gestação é uma das partes que eu mais gosto na reprodução. É uma parte que inclusive eu dediquei o meu mestrado, meu doutorado, foi basicamente estudando esses aspectos da gestação. Então vamos falar um pouco de um aspecto da gestação, que é a diferenciação sexual, uma vez que o foco da nossa disciplina aqui é a reprodução. Então vamos ver como o sexo se diferencia para formar, né, um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. Esse é o foco da nossa aula. E a partir daí, a disciplina vai focar nos eventos relacionados à reprodução propriamente dita, né, que é no macho, os aspectos reprodutivos no macho. A professora Dora vai comentar com vocês a partir da próxima semana, e depois eu volto para a gente falar sobre a fêmea, depois como a gente apresentou na disciplina ontem. Então, para a gente considerar a diferenciação sexual, né, quando ela acontece, é importante a gente ter em mente que algumas considerações gerais, né, principalmente em relação a quando inicia-se essa diferenciação sexual. Então, a gente vai dar um enfoque aqui, principalmente em relação aos mamíferos. Nas aves, há um pouco de diferença entre essa determinação sexual, nos répteis também, né? Nos répteis a gente sabe que essa diferenciação sexual é estimulada também pela temperatura, do ambiente, né, que determina se vai ter indivíduos mais do sexo masculino, do sexo feminino. Nas aves também há uma pequena diferença, mas nos mamíferos é onde a gente vai focar com mais intensidade. Então, o sexo, na verdade, pessoal, ele é determinado no dia zero da gestação. E qual que é o dia zero da gestação, dia inicial da gestação? É o dia da fecundação. Então, a gestação, conceitualmente, ela se inicia no momento da fecundação, do evento da fecundação, que a gente conhece, né? Vocês conhecem, como aquele momento onde o espermatozoide e o óvulo se encontram numa determinada porção do aparelho genital feminino, que é a tuba, né, a tuba uterina, e a partir daí a penetração do espermatozoide e a união dos núcleos. Né? A gente sabe que os gametas, né, isso já foi bem determinado, isso é bem conhecido. Os gametas são células haploides, ou seja, elas trazem a metade do número de cromossomos de uma célula diploide, né, que é aquela célula com o número de cromossomos completo da espécie, de determinada espécie. Então, por exemplo, na nossa espécie nós temos 46 cromossomos. Então, todas as nossas células diploides têm 46 cromossomos, né, e que são divididos em pares, vocês lembram disso, né? Os cromossomos são pareados. Então, a gente tem um par de cromossomo sexual, que é aquele que determina o nosso sexo, tá? Nosso sexo biológico. Então, quando se formam os gametas, esses gametas têm uma característica, tanto os gametas masculinos quanto os gametas femininos, têm a característica de serem células que reduzem a metade o número dos seus cromossomos. E aí elas tornam-se células haploides, né? Ou seja, células com a metade do número de cromossomos da célula original, que a originou. No caso do macho, a espermatogônia, né? No caso da fêmea, o ovócito, né? O oócito, né? Que está dentro do folículo ovariano. Então, esses cromossomos são chamados cromossomos que estão presentes nas células haploides. Eles são assim para que, no momento da fecundação, haja um restabelecimento, a união desses cromossomos de origem paterna e de origem materna, e a partir dessa reunião, o novo indivíduo
ele leva metade das características dos seus cromossomos são relacionados ao pai, e metade dos cromossomos são relacionados à mãe. Né? Isso é muito interessante, porque promove uma variabilidade genética dos indivíduos. Né? Ou seja, a herança genética, ela basicamente é mantida pela metade. Né? Metade dessa herança vem dos cromossomos de origem paterna, que estão presentes no núcleo do espermatozoide, e a outra metade no núcleo do ovócito, que é uma célula haploide. Quando o restabelecimento, essas duas células se encontram, né, os núcleos se unem novamente, e a partir dessa reunião do núcleo ocorre o pareamento dos cromossomos novamente, e essa célula passa a ser diploide, a célula que fecundou, né, que agora é chamada de célula ovo-zigoto, ela passa a ter duas vezes o número de cromossomos, pela união da metade dos cromossomos que vem de origem paterna e a outra metade que vem de origem materna. Né? Então, isso é bem conhecido e básico. Né? Então, em um determinado momento da gestação, o sexo ele é estabelecido, né? Ele começa a promover uma diferenciação. Ou seja, no início da gestação, no momento da fecundação, o sexo ele é determinado. Então, existe o que a gente chama de 3 momentos para a determinação do sexo, que a gente vai já falar. Né? O sexo genético, que é aquele que é determinado no momento da gestação, o sexo fenotípico, né, que é o morfológico, onde a fêmea é estabelecida, e o sexo gonadal, que é quando a gônada se diferencia, né, ou seja, num testículo ou num ovário. Né, e é isso que a gente vai ver basicamente na aula de hoje. Tá? Então, dentro dessas características gerais, dessas considerações gerais que a gente vai falar para vocês, a gente vai dizer que a diferenciação morfológica entre macho e fêmea, em geral, ela ocorre por volta da 7ª semana de gestação. Óbvio que isso é no mamífero, né? No mamífero que tem uma gestação mais prolongada. No mamífero que tem uma gestação mais curta, né? Esse exemplo da 7ª semana é no ser humano. Né? No ser humano ocorre em torno da 7ª semana de gestação, mas em espécies que têm gestações de tempo semelhante à gestação humana, né, em torno de 9 meses, 12 meses, 11 meses, essa determinação morfológica de macho e fêmea também ocorre a partir daí, da 7ª semana de gestação. Se a gente considerar que a gestação ela tem em torno de 36, 38 semanas na espécie humana, né? Na 7ª semana de gestação, significa que aproximadamente, né, se o mês tem 4 semanas, né, então aproximadamente em quase 2 meses o sexo, ou com quase 2 meses o sexo está morfologicamente definido. E aí, a partir daí, vai haver apenas uma diferenciação estabelecida para as vias genitais externas, as vias genitais internas, entre macho e fêmea, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Então, antes desse período de diferenciação morfológica, o que é a diferenciação morfológica? É quando a gônada, né, ela já tem uma característica de ter características ovarianas, no caso da fêmea, ou características testiculares, no caso do macho. Então, antes disso, o embrião, a gente diz que ele tem uma bipotencialidade gonadal, ou seja, ele ainda é indiferenciado, o sexo dele é indiferenciado, mesmo ele já tendo sido determinado no momento da fecundação. Então, se eu pegar um embrião bem no início do seu estágio de desenvolvimento, qualquer mamífero, eu não vou conseguir determinar fenotipicamente ou morfologicamente se é um embrião do sexo masculino ou do sexo feminino. Para isso, eu preciso entender a gônada, eu preciso ver a gônada, seja microscopicamente ou macroscopicamente, e determinar se é um testículo ou se é um ovário. Então, essas características elas só acontecem a partir de um determinado momento da gestação. Então, a chave para esse dimorfismo sexual, ou essa determinação sexual morfológica,
Né? O que é o dimorfismo? É aquela característica que dá ao sexo uma diferença entre as espécies. Né? Então, no dimorfismo sexual na espécie humana, por exemplo, é a barba. Né? Os pelos faciais no indivíduo do sexo masculino, eles são características da nossa espécie, né? São características de um indivíduo do sexo masculino. Né? Isso é uma característica bem visível. Mas alguns animais não têm características morfológicas tão evidentes, sexuais tão morfológicas tão evidentes. Inclusive, algumas espécies têm, por exemplo, a fêmea tem um clitóris muito desenvolvido e que morfologicamente, se não houver um exame aproximado, você não consegue distinguir à distância se é um macho ou se é uma fêmea. Né? Existem muitas espécies que têm um dimorfismo sexual evidente. Né? Os bovinos, por exemplo, você consegue identificar bem um bovino, por exemplo, um zebulino, né? Um indivíduo de raça zebulina, ele tem o macho ele tem uma característica que é o cupim. Né? O cupim, além do porte ser maior, né? Então isso é uma característica, o porte maior nos indivíduos do sexo masculino, caracteriza um dimorfismo sexual, mas a evidência do cupim é bem característica. As fêmeas não apresentam aquele cupim evidente. Né? Outra característica de diferença sexual é a presença de dimorfismo sexual, a presença de genitália externa diferenciada. Né? O macho ele possui o testículo e o pênis, enquanto que a fêmea ela possui a vulva. Né? Então, isso são características de dimorfismo sexual nas espécies. Né? Mas essas características elas só começam a se desenvolver em determinado período da gestação. Então, antes disso, o embrião, se você examinar, por exemplo, esse embriãozinho aqui, ó, que ainda não tem característica, aqui na foto a gente está vendo, vocês vão repetir, isso é o embrião de um ser humano, né, onde a gente já vê aqui o coração já presente, né, que é um dos primeiros órgãos a se diferenciar, o olho, né, a cabeça, né, aqui lateral, o cordão umbilical já começando a se formar, a gente vê características bem evidentes de desenvolvimento embrionário. Mas se eu examinar esse embrião aqui, eu não vou conseguir determinar o sexo dele, não vou conseguir ver a presença de vulva ou de pênis, não vou conseguir ver a presença de um testículo ou de um ovário. Por quê? Porque essas estruturas ainda não se diferenciaram. Então, por isso, nessa fase embrionária aqui, o embrião ele tem o que a gente chama de bipotencialidade gonadal, ou seja, ele tem as características, a gônada está se formando e ela pode se diferenciar num testículo ou num ovário. Agora, o que vai fazer essa gônada se diferenciar num testículo e num ovário é justamente o sexo cromossômico, o sexo genético, que foi determinado no momento da gestação, no momento da fecundação, quando se inicia a gestação, né, a característica. Então, a chave do dimorfismo sexual é a presença de um cromossomo, que é chamado cromossomo Y. Então, eu falei para vocês no início que os cromossomos eles são divididos em pares, né? E os pares de cromossomos sexuais eles se caracterizam por dois tipos, um cromossomo que é do tipo X, né, determinado pelo tipo X, foi batizado com esse nome, e o cromossomo do tipo Y. Então, o cromossomo do tipo X, ele está presente tanto no espermatozoide quanto no óvulo. Agora, o cromossomo do tipo Y, ele só está presente, no caso da fêmea, né, no caso do macho, no espermatozoide. Então, a fêmea ela não produz óvulos com cromossomos Y, só produz óvulos com cromossomo X. Então, significa dizer que a fêmea é homogamética. O que é isso? Se a fêmea dizer que é uma fêmea dos mamíferos, ela é homogamética, é que os gametas dela só possuem ou só produzem cromossomos de um tipo, né? Homogamética, o mesmo tipo de gameta, né? Em relação ao cromossomo sexual. Enquanto que o macho ele é dito heterogamético, porque os espermatozoides podem, no processo da meiose, de divisão celular,
né, onde ele torna-se uma célula haploide, existem produções de espermatozoides do tipo X e existem espermatozoides do tipo Y. Então, por isso o macho ele se diz que ele é heterogamético. Portanto, nos mamíferos, o macho é quem determina o sexo. Né? É a partir da presença de um determinado cromossomo do tipo X e Y que há a determinação sexual. Ora, como os machos eles produzem os dois tipos de cromossomo, o X e o Y, então, se o espermatozoide do tipo X ele fecundar um óvulo que só pode ser do tipo Y, ele acaba produzindo um embrião do sexo feminino, porque você vai ter um cariótipo que é determinado como XX. Agora, se o macho produzir um cromossomo Y e esse espermatozoide que possui o cromossomo Y fecundar um óvulo que só possui cromossomo do tipo X, o cariótipo resultante dessa fecundação vai ser do tipo XY, que vai determinar o indivíduo do sexo masculino. Então, portanto, a chave para essa diferenciação sexual está presente nesse cromossomozinho aqui, cromossomo Y. No cromossomo Y existe uma porção que é chamada um gene, né? Um gene que é chamado gene SRY, que é a região determinante do sexo no indivíduo que possui um cariótipo do tipo XY. Então, o indivíduo do cariótipo XY, a gônada dele, quando se diferenciar, ela vai se transformar em um testículo. Né? Enquanto que aquele indivíduo que possui um cromossomo do tipo X, que vem de origem do espermatozoide e que se une a um óvulo que tem um cromossomo Y, que tem um cromossomo X, ele vai produzir um indivíduo do sexo feminino. Né? Então, o Y, né, a presença do Y é que determina, a partir do momento que o gene presente aqui nesse cromossomo, ele começa a produzir proteínas específicas que vão agir sobre os órgãos sexuais que estão se diferenciando no embrião e a partir daí vão formar indivíduos com características masculinas. Quais são as características masculinas? Fenotípicas. Né? É a presença do testículo, a presença do escroto, né? Que é aquela bolsa que vai armazenar o testículo, e a presença do pênis. Né? Obviamente que internamente existem glândulas acessórias a esse aparelho reprodutor masculino, que são a próstata, as glândulas bulboretrais, as glândulas vesiculares, as vesículas seminais. Então, essas estruturas são anexas a órgãos sexuais masculinos que fazem parte do aparelho reprodutor masculino. Vocês vão ver com mais detalhes lá com a professora Dora. Né? Mas, para o início do desenvolvimento, a gente tem isso. Então, acabei de fazer um resumo do que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, aí eu falei para vocês que a gente tem 3 maneiras de determinar o sexo. Durante a gestação, né, o sexo é determinado em 3 etapas diferenciadas. A primeira está aqui, é o sexo genético ou cromossomo, que eu já falei para vocês, que ele é determinado no momento da fecundação, ou seja, quando o espermatozoide entra no óvulo, né, e ele traz um cromossomo do tipo X, ele determinou que esse cariótipo vai ser do tipo XY. Portanto, o indivíduo que vai nascer dali, a gônada que vai se desenvolver ali, vai ser um testículo. Se esse cromossomo que penetrou por meio do espermatozoide que tem um cromossomo do tipo X, o cariótipo resultante vai ser XX e o sexo gonadal vai ser determinado a partir de um ovário. Né? Então, vai se formar um ovário, um testículo e um ovário. Né? Então, a determinação, o sexo gonadal é a determinação quando ocorre a diferenciação da gônada. E isso ocorre a partir, né, inicia-se essa diferenciação a partir de um determinado momento da gestação. Esse aqui é no momento 0. Né? Esse aqui eu dei o exemplo em alguns mamíferos, como na nossa espécie, a partir da 7ª, da 6ª semana, da 8ª semana de gestação, em algumas espécies. Espécies que têm uma gestação mais prolongada, né, em torno de 280 dias, os bovinos em torno de aproximadamente 330 dias, os equídeos. Né? Então, esses animais eles podem ter na 7ª, na 8ª semana de gestação
o início da diferenciação do sexo gonadal. Né? E aí o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E a última etapa da diferenciação sexual, né, é o que a gente chama de sexo fenotípico. Ou seja, é quando a gente começa a ver uma diferença acentuada entre a genitália interna e a genitália externa, do macho e da fêmea. Então, forma-se o testículo, primeiro o sexo é determinado, né, geneticamente, mas esses cromossomos, ou um cromossomo importante para a diferenciação sexual, vai começar a manifestar seus genes a partir de um determinado momento da gestação, que vai fazer com que a gônada se diferencie em um testículo, se for o cariótipo XY, ou um ovário. Então, o sexo gonadal é a segunda etapa. Uma vez que a gônada está diferenciada, o sexo foi determinado como produtor de um testículo, a genitália interna vai ser formada pelas glândulas acessórias, né, que são a próstata. Aí você vai ter uma próstata se desenvolvendo, vai ter uma glândula bulbo-uretral se desenvolvendo, vai ter vesículas seminais se desenvolvendo, vai ter uma uretra que se desenvolve bem mais, né, ela se prolonga para formar e se alojar no pênis, né, no pênis no macho. Ele é muito mais alongado do que a estrutura análoga ao pênis na fêmea, que é o clitóris, que não se desenvolve. Né? E enquanto que na fêmea, a genitália interna ela é composta pelas tubas uterinas, útero, cérvix e vagina, né? Parte da vagina. Depois, a genitália externa na fêmea é formada pelos os lábios maiores, os lábios menores, o clitóris, né? O vestíbulo vaginal. Enquanto que a genitália externa no macho é formada pelo escroto, né? Ou pelo saco testicular, né? O saco testicular que também chama de escroto, pelo pênis, né? Pênis e sua glande e prepúcio. Né? Então, isso compõe a genitália externa masculina. Portanto, essas estruturas elas só se diferenciam no final da etapa de diferenciação sexual. Então, a diferenciação sexual ela é composta por essas três etapas. Então, vejam aqui essa imagem, está mostrando justamente o momento da determinação sexual, né, onde o sexo genético ou cromossomo ele é definido. Então, esse momento aqui é no momento que esse espermatozoide, vários espermatozoides chegam até o óvulo, isso aqui acontece numa porção específica da tuba uterina, que é a ampola, né, a gente vai ver anatomicamente que a tuba uterina é dividida em 4 porções na fêmea, né? As fímbrias, o infundíbulo, a ampola e o istmo, e na porção da ampola ocorre o momento da fecundação, né? Quando o espermatozoide penetra no óvulo e a partir daí, dessa penetração, esse espermatozoide une o seu núcleo, né? Então, na cabeça do espermatozoide tem um material genético do espermatozoide que já sofreu um processo de meiose, né? Então ele tem a metade do número de cromossomos do indivíduo que produziu esse espermatozoide, por isso que ele é uma célula haploide, e o óvulo também, né? Nesse momento em que o espermatozoide penetra, o óvulo torna-se uma célula haploide também, e a partir daí, essas duas células agora estão aptas a unirem os seus núcleos. Né? Então, o núcleo dessa célula haploide ele se une ao núcleo dessa outra célula haploide e forma uma única célula novamente. E agora essa célula aqui, ela recebe uma denominação, ela é chamada de célula ovo ou zigoto. Né? Todo mundo já ouviu falar disso. Então, célula ovo zigoto nada mais é do que aquela célula onde os núcleos do espermatozoide e do ovócito se uniram novamente para formar um único núcleo. Né? Quando esse único núcleo se formou, os cromossomos agora ficam pareados novamente. Né? Inclusive os cromossomos sexuais que se pareiam. Né? Então, se esse espermatozoide trouxe um cromossomo do tipo X, esse ovócito ele só vai produzir cromossomo do tipo X, porque eu acabei de falar para vocês que ele é homogamético, e aí
o cariótipo que vai se formar a partir desse processo da fecundação é do tipo XX. Consequentemente, o sexo genético formado aqui foi de um indivíduo do sexo feminino. Tá? Enquanto que se penetrou no ovócito um espermatozoide que tem um cromossomo do tipo Y, quando se unir ao cromossomo do tipo X, presente no ovócito, vai formar um cariótipo XY e o indivíduo vai ser do sexo masculino. Né? Só que essa etapa da determinação sexual, ela ainda não apresenta características nem de macho nem de fêmea. Né? O sexo está geneticamente definido. Né? Vai ser um indivíduo do sexo feminino. Né? Ou seja, vão se formar ovários e vão se formar tubas uterinas, se tudo correr direitinho, fisiologicamente. Né? Agora, e não é possível determinar ainda fenotipicamente esse indivíduo é do sexo masculino ou feminino, porque ele ainda não apresenta as características, não formou a gônada ainda, não formou a genitália interna e nem a genitália externa. Por isso que, nesse momento, o embrião ele é dito que ele tem uma bipotencialidade sexual. E, morfologicamente, você não consegue dizer se vai ser um indivíduo do sexo feminino ou do sexo masculino. Para eu saber isso, eu preciso fazer uma cariotipagem, né? Eu preciso retirar porções desse núcleo e determinar o cariótipo. Aí eu vou saber, não, é um indivíduo do sexo feminino, porque o cromossomo sexual dele é do tipo, os cromossomos sexuais dele são do tipo XX, né? Ou é um indivíduo do sexo masculino, porque o cromossomo sexual dele é do tipo XY. Aí é possível. Mas a gônada, ela só se desenvolve a partir de um determinado estágio da gestação. Então, aqui são os estágios iniciais da gestação. Todo mundo já ouviu falar desses estágios embrionários. Né? Então, essa célula ovozigota, ela é uma única célula aqui nesse momento, né? Com um único núcleo. Depois, ela começa a sofrer sucessivas divisões mitóticas. Então, de uma célula surgem duas células. Né? E essas duas células têm características ter um núcleo diploide, né, com 2 vezes o número de cromossomos que a originou, da célula que a originou. Ou seja, esse processo aqui, essas células começam a reproduzir por um processo chamado de mitose celular. Né? Todo mundo já ouviu falar desse processo. Então, uma célula origina 2, cada uma dessas células originam mais 2, então de 2 passam a 4 células, de 4 passam a 8 células, de 8 passam a 16, 32 células, e tudo isso aqui dentro de uma estrutura que é chamada de embrião. Né? Isso tudo aqui é um embrião, esse aqui é o primeiro estágio do embrião, da fase inicial da gestação, que é a fase embrionária. Depois, esse embrião vai se tornar um feto. E aí a gente tem uma segunda fase da gestação, que é chamada de fase fetal da gestação. Então, a gente tem a fase embrionária e a fase fetal. É na fase fetal da gestação que o sexo gonadal e o sexo fenotípico, né, o sexo das vias genitais internas e externas, ele vai se diferenciar. E aí você, nessa fase, pode identificar o indivíduo do sexo masculino ou do sexo feminino. Né? Então, por isso que na nossa espécie, quem é mãe aí já viu, né, já fez um ultrassom, só é possível identificar se é um indivíduo do sexo masculino ou feminino a partir dos 4 meses de gestação. Né? Por quê? Porque a partir dos 4 meses de gestação, no ultrassom, no exame ultrassonográfico, é que você observa a genitália externa. E a genitália externa é possível identificar se é um feto do sexo masculino ou do sexo feminino. Né? Então, todo mundo já lembra disso, né? Principalmente aquelas que já foram mães e já fizeram o exame para saber. Né? Hoje fazem até uma festinha, né? Para saber quando a mulher faz o ultrassom, né? E tem um negócio nos balões que estoura, se for azul é menino, se for rosa é menina, né? Aqueles negócios lá. Então é a partir daí, né? Porque o sexo
ultrassonograficamente, a partir do exame de ultrassom, ele só pode ser visto a genitália diferenciada aproximadamente a partir dos 4 meses de gestação, que é quando aquele sexo que eu acabei de falar para vocês, ou o sexo fenotípico, é determinado. Né? Então, antes disso, não dá para saber só olhando o embrião, né? Porque a genitália ainda não se diferenciou, por isso que a gente fala que esse embrião ele tem uma bipotencialidade genética. Tá? Então, aqui, ó, imagine o embrião, né, que se desenvolvendo em vários estágios. Aqui ele vai chegando da tuba uterina, ele vai saindo da tuba uterina e vai chegando até o útero, né, e nesse estágio embrionário aqui, ele vai saindo de uma célula, né, a blastocista, aqui ele já é chamado do estágio de módula, passa para o estágio de blastocista. Ele começa a crescer, as células continuam se multiplicando, né, até que ele rompe, né, uma estrutura que é chamada de zona pelúcida, que se conserva uma membrana, né, glicoproteica, uma estrutura glicoproteica que se conserva desde o ovócito lá. Se o ovócito já tem a zona pelúcida, o espermatozoide ultrapassa a zona pelúcida, e a partir daí ele promove a fecundação, e essa estruturazinha é a zona pelúcida. Então, aqui ele começa a se multiplicar em células, o embrião forma esse estágio, que é a blastocele, essa estrutura interna aqui, que vai dar origem lá na frente às cavidades abdominais, às cavidades torácicas do animal. Aqui vai formar dentro dessa blastocele, vai se formar lá na frente os órgãos internos, né, do indivíduo, né, vai se formar o intestino, vai formar o coração, o pulmão, a bexiga, os ovários, os rins, os testículos, tudo vai estar aqui dentro, né? Mas só lá na fase final, na fase fetal, né? Quando quando finaliza a fase embrionária, né? Então, aqui vejam que o embrião, então, ele começa a crescer e ele rompe essa zona pelúcida, né? E aí ele é chamado de embrião no estágio de blastocisto eclodido. Então, é nesse momento aqui, quando ele eclode, ele sai da zona pelúcida, que ele vai buscar a parede do útero e vai se implantar. A partir dessa implantação, vai iniciar a formação da placenta, e aí o cordão umbilical, a partir dos vasos placentários, e aí o embrião vai se desenvolvendo cada vez mais, até formando os órgãos. Ó, aqui nesse estágio embrionário, esse embrião já formou, ele já está conectado à placenta, né, e o coração já está pujante aqui, né, que é um dos primeiros órgãos a se diferenciar, é o coração, né, e começa a bater, né, e começa a funcionar efetivamente. Tá? Mas aqui, nesse estágio de blastocisto eclodido, é impossível determinar o sexo do indivíduo fenotipicamente, né, e analisando a gônada, porque nenhuma dessas estruturas ainda se formou. Mas é possível determinar o sexo geneticamente. Então, se eu pegar uma célulazinha dessa aqui e examinar o cariótipo, eu vou poder determinar se é um embrião do sexo masculino ou feminino. Tá? Então, aqui ó, já é uma figura com o embrião no seu estágio, um grau de desenvolvimento mais avançado do que esse aqui, ó, esse estágio de blastocisto. Aqui ele está completamente amorfo, né? Ele não tem forma alguma, é um monte de célula, um monte de bolinha empilhada com uma blastocele presente. Aqui não, ele já começa a formar uma estrutura. Olha aqui, ó. Aqui é o polo cefálico, daqui vai surgir a cabeça. Por que eu observo? Que aqui ó, a presença do olho, né, do embrião. Então, nos mamíferos, nos répteis, nas aves, essa forma embrionária é muito semelhante, é muito parecida. Se eu pegar um embrião de uma ave, pegar um embrião de um mamífero nesse estágio aqui, eu vou perceber que é exatamente muito parecido. Né? Até de um réptil é bem parecido. Né? A gente vê dos indivíduos cordatos. Né? O que são os indivíduos cordatos? São aqueles que apresentam um sistema nervoso já bem diferenciado. Répteis, aves e mamíferos eles apresentam essa estrutura já bem diferenciada, são vertebrados, né? Ou seja, possuem a notocorda, a presença de uma coluna vertebral, por onde o sistema nervoso vai se diferenciar. Então, a partir daí, a gente vê o polo cefálico, né? Bem aqui ó, já começa
a surgir os primeiros polos dos membros, né, torácicos. Ainda não há a presença dos membros pélvicos aqui, ou seja, não tem ainda o início da formação das estruturas. O coração já começou a se diferenciar, olha aqui, ó. Então, o coração do indivíduo bem grande, bem desenvolvido, e ele já começa a bombear sangue. Então, o coração é um dos primeiros órgãos a se diferenciar no desenvolvimento embrionário. A gônada ainda não está nem perto de se formar, né? Então, vejam que ele ainda possui uma estrutura que é chamada de saco vitelino, que é essa estrutura bem longa aqui, né? Essa estrutura grande, bem desenvolvida nessa fase embrionária, que é chamada de saco vitelínico, nada mais é do que dentro dessa estrutura tem grande quantidade de vitelo, né? E o que é que tem no vitelo? O vitelo tem grande quantidade de nutrientes, né? Por quê? Porque o embrião ainda não está conectado diretamente com a via vascular da mãe, né? Então ele não recebe nutrientes para se desenvolver. Então ele precisa de uma fonte de nutrientes para que essas células comecem o seu metabolismo. Então o vitelo é rico, ou o saco vitelino, que é muito rico em nutrientes, por onde ele vai obter aminoácidos, vai obter glicose para o desenvolvimento, porque essas células estão em alta atividade metabólica, elas estão demandando nutrientes como aminoácidos, carboidratos, lipídios, para desenvolver sua atividade metabólica. Sem isso, é impossível essas células continuarem sua atividade metabólica, uma vez que ainda não tem uma via vascular. A gente vai ver lá na frente, na gestação, que a mãe ela começa a enviar nutrientes quando os vasos sanguíneos materno e fetais eles estão bem mais próximos. Não é o caso aqui. Portanto, o embrião ele tem que começar a consumir essa estrutura que está dentro do vitelo, ou dentro do saco vitelino, que é o vitelo, para promover a atividade metabólica das suas células que estão se desenvolvendo. E aqui a placenta está começando a formar, né? Então aqui vai dar origem ao cordão umbilical. À medida que você vai tendo o consumo do saco vitelino, esse vitelo vai diminuindo, né? E consequentemente o saco vitelino vai regredindo e vai dar origem ao cordão umbilical. Nesse momento aqui, na parede do saco vitelino, existem o que a gente chama de células germinativas primordiais. Então, essas células germinativas primordiais, elas começam a migrar, seja para pela via vascular, pelos vasos sanguíneos que estão começando a se formar aqui, ou por processos de diapedese, né, de momentos dessas células se deslocarem daqui e vão assumindo formas de pseudópodes que vão se locomovendo pela essa estrutura e vão chegar até aqui a parede do embrião, que vai dar origem à região abdominal. Então, se eu for ver aqui o embrião, dividir ele aqui, essa parte inicial vai dar origem à porção torácica e essa parte final vai dar origem à porção abdominal. Né? Nos órgãos, nos mamíferos, né, a característica clássica dos mamíferos é que ele tem uma estrutura muscular que divide, né, essa parede e separa a parede, a porção cranial fica restrita à porção dos órgãos torácicos, né, como o coração, o pulmão, e o diafragma, que é esse músculo que divide a porção torácica da porção abdominal, divide e separa, né? Os répteis e os mamíferos, os répteis e as aves, eles não possuem o diafragma. Consequentemente, se eles não possuem diafragma, essa cavidade forma-se uma única cavidade que é chamada cavidade celomática. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Mas nos mamíferos, pela característica evolutiva, a presença do diafragma divide essa cavidade celomática em duas cavidades, né? A torácica e a abdominal. E na porção abdominal, onde vai formar as gônadas, que é o objetivo do desenvolvimento aqui da nossa diferenciação sexual. Tá? Então, como é que isso acontece? Olha, isso acontece no momento em que o sexo genético, né, foi determinado e que o gene presente naquele cromossomo
se foi um espermatozoide com um cromossomo Y, ele começa a se diferenciar. Então, esse gene presente aqui, ele vai formar, a partir de um determinado momento da gestação, né, você vai ter um fator determinante do testículo, que é nada mais são do que substâncias que formam esse TDF, que é o fator de determinação testicular, que vai agir sobre a porção medular da gônada indiferenciada, né, para formar os cordões sexuais primários. A partir dos cordões sexuais primários, você vai começar a originar uma estrutura semelhante ao testículo, que são os túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, você vai ter a produção pela célula de Leydig, né, de uma substância hormonal chamada de testosterona. A partir do momento em que o embrião começa a produzir testosterona com grande intensidade, essa estrutura auxilia ainda mais no desenvolvimento das vias genitais internas e externas masculinas. Tá? Então vejam aqui, ó, cromossomo X, né? Então se for uma fêmea, ela tem 2 cromossomos semelhantes a esse, né, no embrião indiferenciado. Se for um macho, ela tem um cromossomo com essa característica e um cromossomo com essa característica. Então veja que o cromossomo Y ele é bem menor que o cromossomo X, né, se a gente for ver aqui. Então dentro dessas porções aqui, ó, dentro desse cromossomo tem um gene, que foi denominado de gene SRY. Esse gene SRY começa a se manifestar. E naquela parede abdominal, lá da estrutura do embrião que eu acabei de mostrar, se eu cortar esse embrião aqui, né, cortar transversalmente, eu vou ver uma estrutura semelhante a essa aqui. Ó. Aqui você tem a cavidade abdominal e na porção do polo superior da cavidade abdominal, você vai ter uma estrutura semelhante a essa, que é a gônada. Né, a gônada. Daqui, ó, essa estrutura aqui vai formar o tubo gastrointestinal. Bem daqui vai formar o tubo gastrointestinal. Então, esse tubo gastrointestinal, isso aqui vai dar origem ao intestino, que está se formando no embrião. E aqui na cavidade abdominal vai se formar, desse tubo aqui, vai se formar o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, né, que vai desembocar na porção final lá no ânus. E daqui, ó, dessa parede aqui, vai formar a gônada e o rim. Portanto, o rim e a gônada, eles têm a mesma origem embrionária. Né? Então, a gente fala que é o rim embrionário que se forma. Do rim embrionário vai se formar, em determinado momento da gestação, uma estrutura que vai dar origem a um testículo ou a um ovário. Vai dar origem a um testículo se o cromossomo que está presente lá no momento da gestação foi um cromossomo do tipo Y. Então, o gene presente aqui vai começar a fazer com que essa porção da medula, da gônada, né, toda estrutura glandular, vocês já aprenderam lá na fisiologia, espero que vocês lembrem, né, da fisiologia animal, que toda estrutura glandular, ela possui 2 regiões bem características. Né, uma região que a gente chama de medula, que é a região mais interna, e uma região mais externa, que é chamada de córtex. Né? Então, toda estrutura glandular, né, toda glândula, né, seja ela um testículo, seja ela um ovário, seja ela o fígado, seja ela o pâncreas, que é uma glândula, né, o hipotálamo, que é uma glândula, a hipófise, que é uma glândula, né, a hipófise, que é uma glândula, ela tem uma porção cortical, que é a porção mais externa, e a porção medular, que é a porção mais interna. Então, no caso das gônadas, a porção do testículo que se desenvolve é a porção medular, a porção mais interna, porque da porção mais interna vai formar os túbulos seminíferos. E os túbulos seminíferos, eles são oriundos desses cordões sexuais primários. Por que forma túbulos seminíferos e por que se forma a partir da porção medular? Porque esse fator aqui, que está presente nesse gene, né, esse gene produz esse fator aqui, que é o chamado fator de determinação do testículo, ou fator TDF, fator de diferenciação testicular, que vai fazer com que a porção medular da gônada se transforme em cordões sexuais primários
e esses cordões sexuais primários vão dar origem aos túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, por sua vez, possuem dois tipos celulares bem característicos, as células de Sertoli e as células de Leydig, ou células intersticiais. As células intersticiais, que estão fora dos túbulos seminíferos, eles vão formar um hormônio que é chamado testosterona no macho. A fêmea produz testosterona? Produz também, só que em quantidades muito mais baixas se comparado ao indivíduo do sexo masculino. Então, a diferenciação sexual feminina, né, não depende de hormônios, né, ou seja, a ausência desses hormônios, ou a diminuição, não é a ausência completa, né, mas a diminuição acentuada desses hormônios faz com que a gônada que se diferencie, no caso da fêmea, seja um ovário e não um testículo, como é no caso dos machos. Estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Tem alguma dúvida? Posso seguir? Pode, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, ó, o estágio indiferenciado. Né? Então, aquele momento que a gente observa ainda sem a manifestação gênica presente no cromossomo Y, é que diz que a gônada ainda está indiferenciada. O que é a gônada indiferenciada? É aquela que não é possível dizer, se eu observar, se eu pegar esse embrião, dissecar e pegar um pedaço da gônada dele, né, eu não vou conseguir diferenciar se ele vai se transformar num testículo ou se vai se transformar no ovário, porque as características ainda não estão distintas. Né? A gente vai ver que é bem distinto um testículo de um ovário, mas essa distinção só ocorre a partir da manifestação gênica do cromossomo Y, né? No caso do macho. Então, antes da diferenciação sexual, né, no estágio indiferenciado, a gente tem um mesotélio, que é um epitélio do mesodermo, que causa a proliferação dessa estrutura aqui, que eu acabei de falar para vocês. Ó, né? A presença do mesênquima, que é um tecido conjuntivo embrionário que está se condensando, e a partir da sexta semana, no caso dos mamíferos, né, de alguns mamíferos, como o ser humano, né, os bovinos, tem parecido, começa a haver a migração de células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais migram lá do saco vitelino, daquela porção da parede do saco vitelino. Começam a migrar para colonizar essas regiões aqui da gônada indiferenciada. Então, daqui, ó, essas células em azul e essas células em rosa aqui, que estão começando a se diferenciar, elas vêm lá da parede do saco vitelino. Está aqui ela chegando, ó, na parede do saco vitelino, por via sanguínea ou por movimentos ameboides, né, movimentos de formação de pseudópodes. Essas células vão chegando e começam a se armazenar aqui nessa região, onde no macho elas vão se organizar na porção medular e nas fêmeas elas vão se organizar na porção cortical. Mas ainda no estágio indiferenciado não é possível determinar isso. Tá? A partir da sexta semana, em alguns mamíferos, é que vai começar a haver essa migração. Então, ó, no estágio indiferenciado, aqui a gente tem um embriãozinho, estão vendo aqui o saco vitelino regredindo já, ó, ele vai diminuir o seu tamanho e vai formar o cordão umbilical, né, que vai se ligar ao fígado, né, vai entrar no fígado do embrião que está se formando aqui. E ó, essas células aqui da parede do saco vitelino, eles vão migrar para essa porção aqui da parede. Aqui a gente está vendo um corte longitudinal do embrião. Tá vendo? Então, bem aqui, ó, esses ductos, né, você vai ter aqui, ó, um conjunto de ductos que são chamados ductos mesonéficos e ductos paramesonéficos. Esses ductos vão ser bem importantes na diferenciação das vias genitais internas, masculinas e femininas. Tá? Então, ó, vejam que aqui essas células estão migrando para essa regiãozinha aqui, ó, que quando eu corto transversalmente, aqui é um corte longitudinal, então aqui é o rim embrionário, toda essa estruturazinha é o rim embrionário, mesonéfro, metanéfro e o pronéfro. Né? Então essas estruturas aqui vão dar origem ao rim e vão dar origem à gônada. Então nesse estágio aqui, ó, eu estou vendo as células migrando para essas regiões aqui, para começar a colonizar. Então, áreas
subjacentes, né, do mesênquima, a formação da crista genital, que são essas estruturas aqui, ó, né, e em pares, né? Então vejam que formam dois pares, por isso que são órgãos pares, né? Então da parede do abdômen vai formar estruturas pares, como os rins, por isso que os rins são dois, né? E por isso que tem dois testículos e dois ovários, né? Porque são estruturas pareadas, simetricamente organizadas, né? Então, o que tem de um lado tem do outro, o que se forma de um lado tem do outro. Então, desse lado aqui tem ductos mesonéficos, tem ductos paramesonéficos, e desse lado aqui também tem ductos mesonéficos e ductos paramesonéficos, né? E a gônada do lado direito e a gônada do lado direito, aqui nesse caso, né? E do lado esquerdo, né? Dependendo da perspectiva que você está vendo, né? Entenderam isso aí? Então, vamos lá. Então, mais uma vez mostrando aqui, no estágio diferenciado, as células migram do saco vitelínico para a parede do abdominal, né? Nessa parede abdominal está formando o rim embrionário, que uma das porções do rim embrionário vai dar origem à gônada, seja um testículo, seja um ovário. Então, aqui nesse estágio, está havendo migração das células, né? Aqui, ó, no estágio ainda indiferenciado, as cristas genitais estão migrando, e aqui a gente já começa a observar a diferenciação, né, dos ductos. Ó. Aqui a gente tem um ducto que é chamado ducto mesonéfrico, e aqui tem o que a gente chama de ducto paramesonéfrico. E aqui, ó, vejam que a gônada, essa estrutura aqui da crista genital, ela está começando a desenvolver uma região mais interna da gônada. Então, por que está começando a desenvolver uma região mais interna? Porque internamente a gônada, essa porção preta é a porção mais externa da gônada, ou seja, a porção cortical. Vejam que na porção cortical não está se desenvolvendo cordões sexuais. Os cordões sexuais, que são esse emaranhado de linhas aqui que estão se formando, internamente, ó, eles estão ocupando a porção mais interna da gônada, portanto, estão ocupando a porção medular. Isso sinaliza, observando isso microscopicamente, que essa gônada é um testículo e não um ovário. Se é um testículo, o espermatozoide que fecundou aquele ovócito no início da gestação, ele possuía um cromossomo do tipo Y, né? Enquanto que o ovócito só pode possuir um cromossomo do tipo X. Então, no momento em que o cromossomo do tipo X, Y, começou a manifestar o seu gene, essas células que migraram lá do saco vitelínico, elas foram se organizando na porção medular, na porção mais interna. Portanto, ele vai formar os cordões sexuais primários que vão dar origem aos túbulos seminíferos. E isso sinaliza para a gente que vai haver a formação da gônada masculina, que é o testículo, certo? Então, aqui claramente já começa-se a observar essa diferenciação gonadal, né? A gente vai ver que no ovário, essa região interna medular, ela regride, enquanto que a região cortical, ela se desenvolve, é o contrário do testículo, né? A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente as imagens, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó, essa diferenciação, a gente começa a observar essas estruturas aqui, ó, que a gente vai ver os cordões sexuais masculinos, ó, estão vendo os cordões aqui, ó, eles chamam cordões, nesse corte transversal, está aqui a crista da parede abdominal, foi feito só um corte aqui, a gente está ampliando, a gente vê os ductos de Miller, né, e os ductos de Wolff aqui, né, que são chamados também ductos mesonéfricos, os ductos de Wolff, e os ductos de Miller são chamados ductos paramesonéficos. Eles vão ser bem importantes daqui a pouco. Então vejam que aqui a gente está falando ainda do sexo gonadal, né? Onde o testículo está começando a se diferenciar. Então, se o testículo, a porção medular, está começando a se diferenciar, aquelas células vão se transformar, dar origem às chamadas células de Leydig. As células de Leydig são células que estão fora, ou células intersticiais, estão fora dos túbulos seminíferos. Portanto, elas vão formar uma estrutura que é chamada, um hormônio muito importante para o sexo masculino, que é chamado hormônio testosterona.
a dihidrotestosterona, né? E esse hormônio ele é tão importante, né, que o nome testículo, né, vem justamente desse hormônio, né? O testículo relembra a estrutura do hormônio testosterona, porque é esse hormônio que é muito importante para começar o desenvolvimento do testículo, uma vez que essas células começam a ser produzidas aqui e elas começam a sintetizar, no caso do macho, em grande intensidade, o hormônio do masculino, que é a testosterona, ainda na fase embrionária. E a gente vai ver que a testosterona, a diferenciação sexual dos ductos mesonéficos para a formação da genitália externa e interna masculina. Então, aqui, esse hormônio testosterona, à medida que ele vai sendo produzido, ele vai favorecendo o desenvolvimento desses ductos aqui, que são chamados de ductos de Wolff ou ductos mesonéficos. E daí vai originar a próstata, né, as glândulas bulboretrais, as vesículas seminais, vão dar origem também à uretra peniana, né, e assim por diante. A gente vai ver daqui a pouco isso. Tá? Então, além disso, no sexo gonadal, para a formação do testículo, aqui a gente já vê o testículo claramente formado. Então, aqui a gônada já está formada. Então, vejam que aqui a porção medular, ela se desenvolveu bastante, está cheio desses cordões sexuais que agora já tem a denominação de túbulos seminíferos. Dentro desses túbulos seminíferos, a gente vai ter um tipo celular característico, que são as células de Sertoli, que estão envolvidas na parede das células de Sertoli, e mais na frente a gente vai ter um outro tipo celular que é chamado de espermatogônia. A espermatogônia, por sua vez, vai dar origem lá, depois que esse indivíduo nascer na puberdade, vai dar origem aos espermatozoides, aos novos espermatozoides desse indivíduo, né, que está sendo formado. Que os espermatozoides se formam a partir das espermatogônias dentro dos túbulos seminíferos. Fora dos túbulos seminíferos, a gente vai ter aquela estrutura que é chamada de células de Leydig, que produzem o hormônio testosterona. Dentro dos túbulos seminíferos, a gente tem as células germinativas primordiais, que vão dar origem às espermatogônias, e as células de Sertoli. Essas células de Sertoli vão produzir um hormônio que é chamado hormônio antimileriano. Então, no macho, as células de Sertoli, o hormônio antimileriano, ele vai fazer com que haja redução dos ductos paramesonéficos. Vejam que aqui, você tem dois ductos lateralmente, os ductos mesonéficos, que são esse branquinho, e esse ductozinho amarelo aqui, que é chamado ducto de Miller, ou ducto milleriano, ou também chamado ducto paramesonéfico. Então, o hormônio, esse hormônio antimileriano, ele é produzido pelas células de Sertoli dentro dos túbulos seminíferos e, por via sanguínea, ele entra em contato com essas células do ducto aqui e fazem com que esse ducto regrida. Né? Então, esse ducto vai começando a desaparecer. Ou seja, no macho, os ductos de Miller vão regredindo, enquanto que no macho, os ductos de Wolff, ou ductos mesonéficos, eles vão se desenvolvendo. E ao se desenvolver, ele vai dar origem ao epidídimo, que é essa porção aqui. Dentro do epidídimo, a gente vai ter a rede testicular, reta teste, que vai dar origem aos túbulos que estão dentro do epidídimo, que vão futuramente receber e armazenar os espermatozoides. Então, esses ductos, eles se conectam aos ductos que formam as estruturas dos túbulos seminíferos. Né? Então, eles se conectam aqui, formando a rede testicular, que vai dar origem ao epidídimo, que é uma via genital interna masculina. Então, o epidídimo, ele se forma a partir do desenvolvimento dos ductos de Wolff, ou ductos mesonéficos. E esses ductos mesonéficos, por sua vez, se desenvolvem a partir do momento em que a testosterona estimula e se liga aos receptores dessas células aqui e faz com que eles se desenvolvam.
E eles vão crescendo. Uma vez crescendo, vai dando origem ao epidídimo, que depois vai dar origem às glândulas anexas do sexo masculino, né, que são as glândulas bulbo-uretrais, as vesículas seminais, a próstata, né, e o crescimento da uretra. Então, daqui, ó, desse ducto de Wolff, vai dar origem à uretra também, que é via genital interna masculina. Tá? Então, no ovário, então vamos entendendo o testículo, como é que o testículo se forma, agora vamos entender como é que o ovário se forma. Então, a gente disse que o testículo se forma a partir do momento que o gene presente no cromossomo Y começa a se manifestar. Né? Uma vez que esse gene se manifesta, o que é que acontece? Ele age sobre a porção medular da gônada indiferenciada e faz com que aquela porção medular forme os cordões sexuais primários que vão dar origem aos túbulos seminíferos. Nos túbulos seminíferos, a formação de células, como as células germinativas primordiais, que vão dar origem às espermatogônias e as células de Sertoli. E fora dos túbulos seminíferos, a gente tem a formação das células de Leydig, que dão origem à testosterona. A testosterona, por sua vez, ela vai ser importante para desenvolver os ductos de Wolff, ou ductos mesonéficos. Né? E aí vai se formar a gônada masculina. Por isso, resumidamente, eu sintetizei agora tudo que eu falei anteriormente. Né? Agora, como se forma o ovário? Então, o ovário, na verdade, ele se forma pela ausência do cromossomo Y. Ou seja, se não tem o cromossomo Y, significa dizer que o espermatozoide que fecundou o ovócito foi um espermatozoide do tipo X. Né? Ora, se foi um espermatozoide do tipo X, eu falei para vocês que o espermatozoide do tipo X não possui aquele gene SRY, que é presente apenas no espermatozoide do tipo Y. Né? Se ele não tem se ele tem a ausência desse cromossomo SRY, desse gene SRY, a gônada agora não se transforma num testículo. E, consequentemente, ela se transforma num ovário. Né? Ora, o que é que faz a gônada se transformar num ovário, então? É a ausência da manifestação gênica do cromossomo Y, ou seja, da porção do gene SRY. Por não ter esse gene, não há formação de um testículo. Se não há formação de um testículo, os níveis de testosterona são baixíssimos, porque quem produz a testosterona são as células de Leydig. Se não há formação de células de Leydig, não há formação de testosterona. Né? Então, a gônada agora, em vez de se transformar, a porção medular se transformar, ó, vejo que a porção medular aqui, ela está regredindo. Então, as células que migraram lá do sexo, do saco vitelino no embrião feminino, elas vão começar a colonizar a porção cortical, que está representada em preto aqui. Ó. Lembram que na figura anterior, análoga a essa aqui, ó, né? Nessa aqui, ó, a porção cortical pretinha, ela não estava formando cordões sexuais. Né? Os cordões sexuais estavam se formando aqui na porção medular. Agora aqui não, ó. Esses cordões estão regredindo, estão vendo esses pontinhos aqui? Ó? Significa dizer que as células estão migrando lá do saco vitelínico, mas elas estão organizando-se aqui na porção cortical. Então, no ovário, a porção cortical é que se desenvolve, enquanto que a porção medular, ela regride bastante no ovário. Né? É justamente o contrário do que acontece no testículo. Né? Onde no testículo a gente viu que a porção medular se desenvolve, enquanto que a porção cortical regride, né? Se mantém muito pouco desenvolvida. No ovário é justamente o contrário, a porção cortical se desenvolve e a partir da porção cortical que a gente vai ter a formação dos folículos ovarianos, né? e futuramente vai ter a produção dos óvulos, né? Dos ovócitos, que são as gônadas femininas, né? E a porção medular ela se restringe basicamente à formação de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e a inervação que chega para o ovário, para inervar o ovário. Tá? Então,
vejam que a formação da gônada masculina e feminina ela é basicamente antagônica, enquanto no ovário a porção cortical é que se desenvolve, no testículo é a porção medular que se desenvolve. E, portanto, no testículo a porção cortical ela é bem pouco desenvolvida. No ovário a porção cortical é muito desenvolvida e a porção medular é pouco desenvolvida. Certo? Então, isso é bem típico e bem característico. Ó, vejam aqui, ó, aquela mesma figurinha lá, agora relacionada ao ovário. Então, como não houve a penetração de um cromossomo Y, que penetrou foi um cromossomo do tipo X, né, as células germinativas começam a se desenvolver na porção cortical do ovário, essa porção mais externa do ovário. Enquanto que aqueles cordões sexuais regrediram, ó, os cordões medulares começam a entrar em degeneração. Né, e aqui vão formar os folículos ovarianos. Lembrem que eu falei para vocês que na porção medular existe a presença dos túbulos seminíferos, no caso do macho, né, que vão formar, dentro dos túbulos seminíferos, o hormônio antimileriano pela formação das células de Sertoli. Né? Como não formou túbulos seminíferos aqui, também não se formam células de Sertoli. Se não se formam células de Sertoli, não há produção do hormônio antimileriano. Então, o que é que faz o hormônio antimileriano no macho? O hormônio antimileriano age sobre os ductos de Miller, né, por isso que é chamado antimileriano, promovendo a regressão dos ductos de Miller. Tá? E a testosterona no macho, ele promove a ação sobre os ductos de Wolff, desenvolvendo os ductos de Wolff para formar o epidídimo, formar os ductos deferentes, né, o canal deferente, as glândulas acessórias no macho. Na fêmea, como não há produção de testosterona e não há produção do hormônio antimileriano, a ausência de testosterona faz regredir os ductos de Wolff. Então, esses ductos aqui, ó, eles regridem na fêmea. Por quê? Porque ele só se desenvolve na presença da testosterona. Como na fêmea, a baixa produção de testosterona, uma vez que a gônada não produz células de Leydig, né, ou células intersticiais, essa testosterona está em baixas concentrações. Ao estar em baixas concentrações, os ductos de Wolff regridem na fêmea. E como não há produção de um hormônio que faça regredir os ductos de Miller, ele na fêmea acaba se desenvolvendo. Né? Então, na fêmea, a gente não vai ver a presença do epidídimo, óbvio. Né? Por que não veio no epidídimo na fêmea? Porque ele regrediu, o epidídimo se formou a partir do desenvolvimento dos ductos de Wolff. Né? E os ductos de Wolff se formaram por quê? Porque o hormônio testosterona agiu sobre ele, né, para fazer com que ele se desenvolvesse. Ora, como na fêmea há baixa produção de hormônio testosterona, né, não há produção, uma vez que não há síntese pelas células de Leydig, esses ductos regridem. Né? E como não há produção do hormônio antimileriano, os ductos de Miller na fêmea se desenvolvem. Lembrando que os ductos de Miller também são chamados de ductos paramesonéficos. E os ductos de Wolff são chamados também de ductos mesonéficos. Estão entendendo o que eu estou falando até agora? Então, está aqui, ó, tudo que eu falei para vocês. Ó. Então, os estágios indiferenciados, os embriões possuem tanto os ductos mesonéfricos, que são chamados também ductos de Wolff, e os ductos paramesonéficos, que também são chamados de Miller. Wolff e Miller foram os pesquisadores que descobriram, né, que idealizaram esse modelo. Né? E por isso, eles batizaram com esse nome. Hoje em dia, é mais comum a gente ver nos livros, né, ductos mesonéficos e ductos paramesonéficos. Mas alguma literatura ainda fala em ductos de Wolff e ductos de Miller. Por isso é importante que vocês entendam que quando vocês lerem ductos mesonéficos, vocês também podem ler em alguma literatura ductos de Wolff, né? Ou ductos wolffianos, é a mesma coisa.
né, ou ductos millerianos, né, Mullerianos e Miller, que foi um pesquisador que idealizou esse modelo. E o ducto de Miller é a mesma coisa que os ductos mesonéficos. Ductos por quê? Porque são canais, ó, são semelhantes a canais, a tubos, né, pequenos tubos. Então, no embrião indiferenciado, tem tanto os ductos de Miller quanto os ductos de Wolff, né? Ou seja, tem tanto os ductos mesonéficos quanto os paramesonéficos. A questão é que quando a gônada começa a se diferenciar, algum desses núcleos vai regredir, né? No caso da fêmea, quem se desenvolve são os ductos de Miller, porque na fêmea os ovários não têm a presença do hormônio testosterona e nem tem a presença do hormônio antimileriano. Né? Onde é que está presente testosterona e hormônio antimileriano? No testículo. Né? Então, se na fêmea não há produção de testosterona e nem há produção do hormônio antimileriano, os ductos de Miller é que se desenvolvem na fêmea. Né? E os ductos de Miller, ao se desenvolver na fêmea, ele vai dar origem ao quê? Às vias genitais internas femininas. Quem são as vias genitais internas femininas? A tuba uterina, né, que é dividida em 4 porções, nas fímbrias, no infundíbulo, no istmo, né, na ampola e no istmo, né, que é a porção final, e o istmo se conecta ao útero. O útero, por sua vez, é formado pelo corpo do útero, né, pelos cornos uterinos, dependendo da espécie, né, pelo corpo do útero, pela cérvix e que se conecta à vagina. E a vagina desemboca numa estrutura chamada de vestíbulo vaginal, que faz parte das vias genitais externas femininas. Né? Então, é isso que a gente precisa ver. Ó. No macho, os ductos de mesonéficos sofrem influência da testosterona, né, pelas células de Leydig, né, e formam o epidídimo. Né, o epidídimo, canal deferente. Remanescente dos ductos deferente, canal ejaculador. Então, é isso que a gente falou para vocês já. Né? Então, no embrião macho, ó, o que a gente vai ver? Toda a estrutura, a gônada aqui já formada, a porção, aqui o epidídimo se formando, ó, o epidídimo se formando, ele vai dar origem ao canal deferente, o canal deferente vai dar origem às vesículas seminais, à próstata, né, e toda a estrutura que faz parte das vias genitais internas masculinas. Então, ó, ductos deferentes no macho, né, que vão formar os cordões, a rede testicular, o epidídimo, né, o ducto deferente aqui, que vai dar origem a partir do mesonéfilo, do ducto de Wolff, a vesícula seminal e, finalmente, a uretra, né, que é o canal ejaculador. Né? A uretra, além de ser o canal ejaculador, ela também é o canal de passagem da urina. Né? E, óbvio, que a uretra desemboca lá na bexiga também, né, trazendo estruturas das vias urinárias, né, quando se forma a bexiga. Tá? Então, na fêmea, ó, os ductos de Wolff ou ductos mesonéficos, eles regridem. Espero que já tenha ficado claro por que eles regridem. Né? Na fêmea, os ductos mesonéficos ou de Wolff, eles regridem pela ausência de testosterona, uma vez que a gônada feminina não produz testosterona. Né? Ela não tem essa característica. Então, como os ductos de Wolff ou mesonéficos, eles são dependentes da testosterona, esses ductozinhos aqui, ó, na fêmea eles vão regredir. Né? E enquanto que a ausência da testosterona faz com que os ductos de Miller e a ausência da testosterona e a ausência do hormônio antimilleriano vai fazer com que os ductos de Miller comecem a se desenvolver na fêmea. Os ductos de Miller se desenvolvendo na fêmea, eles vão dar origem à estrutura que é chamada de quê? Tuba uterina, útero, né, e vagina. Certo? Aí, ó, nesse caso aqui, existe, no caso das fêmeas, uma diferença. Né? Nas fêmeas, o que é que nós observamos? Que úteros, dependendo da espécie, eles podem se dividir. Né? O útero pode se dividir completamente, formando um útero bipartido, característico, ou ser um útero simples.
né, em algumas espécies. Os primatas, por exemplo, em qual a mulher se enquadra na ordem primata, né, e existem vários outros indivíduos dessa ordem primata, o útero é um útero simples. Né? Por quê? Porque essa cavidade ela se conecta mais cranialmente na junção dos ductos de Miller. A gente vai já ver isso aqui, bem característico. Na gata, na cadela, na porca, bem característica na porca, esse útero ele forma dois cornos uterinos bem característicos, bem alongados. Né? Isso tem a ver muito com o número de filhotes que essas espécies têm por gestação. Né? Então, quanto mais alongado o corpo uterino, maior a probabilidade de alojar mais indivíduos durante a gestação. Então, uma porca, né, uma porca doméstica, ela tem a possibilidade, né, de parir 20 filhotes por gestação, de 15 a 20 filhotes por gestação. Então, óbvio que ela não conseguiria armazenar todos esses indivíduos se o útero fosse um útero simples, semelhante ao da mulher. Né? Seria impossível ter 20 filhotes. Portanto, o útero dessas espécies, eles, ao longo do processo evolutivo, eles foram se individualizando em cornos uterinos, né? Bem característicos. Então, a maioria das espécies domésticas tem um útero bicornuado, né? Com dois cornos uterinos. No caso dos primatas, esse útero é chamado de útero simples, porque ele tem um colo uterino só bem desenvolvido, ele não tem cornuações uterinas. Né? Quando tem na mulher, isso é patológico, não é fisiológico. Né? Então, as ductos que se desenvolvem para formar o útero e as tubas uterinas são a partir dos ductos paramesonéficos, que também são chamados ductos de Miller. Né? Então, a proliferação da placa vaginal e aumenta a distância entre o útero e o seio genital na cavidade uterina. Então, vejam aqui ó, que em algumas espécies, essa junção dos ductos paramesonéficos, nessa figurinha aqui ela está mais individualizada, ó, vejam que quanto mais caudal for essa junção, maior vai ser a presença dos cornos uterinos. Quanto mais cranial for essa junção entre os ductos de Miller, mais simples vai ser esse útero. Então, na mulher, a junção se dá principalmente na porção cranial, fazendo com que haja uma única cavidade uterina. Enquanto nas espécies domésticas, essa junção é mais caudal, mais embaixo. E se é mais embaixo, os cornos uterinos se individualizam melhor. Né? E a gente vê bem característica aqui, ó, no caso das fêmeas, né, existem os úteros simples, que é o caso da fêmea da espécie humana, né, onde você tem uma única cavidade uterina aqui, bem característica, porque os ductos de Miller eles se unem na porção mais cranial, e aí formam uma única cavidade. Ora, normalmente, a fêmea de primata tem 1 ou 2 fetos por gestação. Então, esse útero, ele representa muito bem a capacidade reprodutiva da espécie. Né? Não é normal, não é comum uma mulher ter 4, 5 filhotes por gestação. Né? Isso pode até acontecer, mas não é o normal. Isso está fora da curva normal. Né? Consequentemente, o útero dela foi preparado para receber 1 ou 2 fetos por gestação. Por isso que esse útero é chamado de útero simples. Né? E aqui você tem a tuba uterina, né? Nas suas 4 porções, as fímbrias, o infundíbulo, a ampola e o istmo, que é essa porção aqui que liga a tuba uterina ao útero. Né? E aqui ó, você tem o corpo do útero, o colo do útero que se une à cérvix uterina. Né? E a cérvix uterina desemboca na vagina, que é essa porção final. Todas essas porções aqui fazem parte das vias genitais internas femininas. Consequentemente, elas têm origem nos ductos paramesonéficos. Os ductos paramesonéficos ou de Miller é que vão formar todas essas estruturas aqui, certo? Ó, nas espécies domésticas, na maioria das espécies domésticas, esse útero ele é bicornuado, né? Ou seja, ele apresenta 2 cornos uterinos bem característicos.
Então, ó, essa bicornuação na espécie suína, né, ela se dá na porção mais caudal, né, na porção mais caudal, mais embaixo. Por isso que você tem cornos uterinos bem alongados. Aqui é tubo uterina, ovário, né, tubo uterina e cornos uterinos bem alongados. Por isso esse útero é chamado de bicornuado. Né? Aqui você tem na espécie equina, nos ruminantes, né, nos bovinos, nos ovinos, né, um útero também bicornuado. Só que essa bicornuação não é tão evidente quanto na espécie suína. Né? Na espécie suína, que tem muitos filhotes por gestação, esses cornos precisam ser bem alongados, justamente para que ele possa armazenar essa grande quantidade de filhotes por gestação. Enquanto que nos equinos, a gente tem 1 ou 2 filhotes por gestação, né, comum, e essa bicornuação ela não é tão evidente. Nos ruminantes, da mesma forma, né, que tem 1 ou 2 filhotes por gestação, essa bicornuação não é tão evidente. Já a cadela, a gata, que tem mais de uma cadela, dependendo do porte, né, ela pode ter 5, 6, 7, 8, 10 filhotes. Então, ela precisa também ter um útero bem alongado, né, com cornos uterinos alongados. Óbvio que não tão alongados quanto na espécie suína, mas precisa ter um alongamento dos cornos uterinos maior do que o observado nas espécies como os ruminantes e os equinos. Certo? Ficou alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não, né? Então vamos seguir. Não sei nem se estão me ouvindo, mas tudo bem. Estão me ouvindo? Eu estou gravando. Estamos, professor. Tá bom. Eles ficam tão calados que eu não sei se estão ouvindo ou não. Enfim, agora vamos entender, já que a gente entendeu como é que é formado as gônadas, como é que são formadas as vias genitais internas, vamos entender agora como é que são formadas as vias genitais externas. O que são vias genitais externas? No caso da fêmea, a gente restringe as vias genitais externas a quê? No caso das fêmeas, externa. Interna a gente já viu, né? Na fêmea internamente é a tuba uterina, o útero, né? A cérvix, que faz parte do útero, e a vagina. Né? São as vias genitais internas femininas. No caso dos machos, as vias genitais internas dos machos é o epidídimo, né? Os ductos deferentes, a uretra, né? Que está internamente ao pênis. Né? E no caso das vias genitais externas masculinas, a gente se refere aqui ao pênis, à glande do pênis, né? E que é a porção externa, né? A glande e o pênis são externas, e o escroto, que também é uma porção externa no macho, faz parte da via genital externa no macho. E as vias genitais externas da fêmea, que são o clitóris, né? A porção dos lábios vaginais, né? Dos lábios vulvares, da vulva, que compõem a vulva, né? Os lábios maiores, os pequenos lábios, né? Vulvares, e o vestíbulo vaginal. Então, isso tudo faz parte da via genital externa feminina. E as vias genitais externas, elas caracterizam o sexo fenotípico. É aquele sexo que você vê, observa e diz se é um macho ou se é uma fêmea. Se tem a presença do pênis e do escroto, né, é um macho, óbvio. Né? Se tem a presença de uma vulva, né, com grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, vestíbulo vaginal, é uma fêmea. Então, isso é que caracteriza o sexo fenotípico. É a observação da via genital externa, ou da genitália externa, masculina ou feminina. Então, isso ocorre a terceira etapa da determinação da diferenciação sexual. Lembrem que desde o começo eu estou falando que essa diferenciação ocorre em 3 etapas. A primeira etapa é o sexo cromossômico, né? o sexo que é determinado no momento da fecundação. A segunda etapa é a diferenciação gonadal, a gônada está se diferenciando. E a terceira etapa é o sexo fenotípico, né? Onde no sexo fenotípico a gente tem 2 etapas.
né, a determinação e desenvolvimento da genitália interna, masculina e feminina, e a determinação e diferenciação sexual da genitália externa, que é o que a gente vai ver agora. Então, no estágio indiferenciado, né, ainda não é possível ver se é um macho ou se é uma fêmea, porque observando essas vias, a gente vê aqui uma prega anal. Essa prega anal, obviamente, daqui vai desenvolver a estrutura do reto, né? Internamente vai ter o ânus e o reto, que vem os excretas, né? Óbvio, do trato gastrointestinal. Daqui do trato gastrointestinal, vocês já viram lá na fisiologia animal, quando se falou da digestão, né, do processo digestivo, que o tubo gastrointestinal inicia-se na boca e finaliza-se no ânus, né, no reto, né, que é a porção final do tubo, que desemboca na porção anal, né, no esfíncter anal, que possui dois esfíncteres, o interno e o externo. Né? E esse esfíncter anal está bem próximo das vias genitais, da estrutura genital, né, masculina e feminina. Entre o ânus e as vias genitais, a gente tem uma região de transição que é chamada de períneo, né, a região perineal, né, onde tanto no macho quanto na fêmea você tem o períneo, né, que é aquele espaço que está na fêmea entre o ânus, né, e a abertura da vulva, né, do vestíbulo vaginal, da rima vulvar. E no macho é aquele espaço que está entre o testículo, entre os testículos e o ânus. Né? Então, isso é a região perineal. Então, nesses indivíduos aqui, ainda não é possível diferenciar se essa via genital externa é masculina ou feminina, porque ambos têm a mesma aparência morfológica. A partir do momento em que você tem a ação da testosterona no macho, o que é que a testosterona vai fazer? Ela vai agir sobre essas células, que é chamado de células que vão formar o falo. Né? O falo, o estímulo da testosterona sobre essas células aqui, vai fazer duas coisas. O primeiro, o fechamento dessa prega aqui. Essa prega vai se fechar e a uretra, que está crescendo a partir do desenvolvimento dos ductos de Wolff, ela vai migrar internamente e vai desembocar bem aqui, na cabeça do pênis, né, ou glande, né, na estrutura final da glande. Então, a testosterona induz no macho o fechamento dessas pregas uretrais, o crescimento e desenvolvimento da uretra pelo pênis, e o pênis aqui, que é essa regiãozinha rosa, né, ele vai crescendo e se desenvolvendo até formar uma estrutura bem característica. Junto com ele, o acompanhamento da pele, né, da presença da pele, que vai revestir o pênis, que é chamado de prepúcio. Né? O pênis, a pele, ele envolve até a porção final da cabeça do pênis. Então, toda essa região aqui, ela é estimulada, o crescimento é estimulado pelo desenvolvimento da testosterona. Ora, e quem produz testosterona? O embrião do sexo masculino. Se o embrião do sexo masculino produz testosterona, porque a gônada lá está produzindo testosterona pela célula de Leydig, essa testosterona está cada vez mais sendo secretada na corrente sanguínea. Uma vez secretada na corrente sanguínea, essa testosterona vai agir sobre essas estruturas ainda indiferenciadas, promovendo o fechamento dessas pregas uretrais e o crescimento dessa estrutura que é chamada de falo no embrião indiferenciado. Então, o pênis vai crescendo, aumentando o seu tamanho, a glande aumenta o seu tamanho, fecha-se essas pregas e a uretra vai acompanhando o desenvolvimento peniano até desembocar na porção final da cabeça. Além disso, a testosterona também age sobre essas elevações aqui genitais que vão dar origem ao saco escrotal, ao escroto, né, que é onde vai receber os testículos, no caso do macho, né, que vão migrar lá da parede abdominal, no caso do macho, né, que a gente vai já ver a formação e migração dos testículos, para essa estrutura aqui que é chamada de escroto. Né? E os indivíduos podem ou não nascer com os testículos já no interior do escroto. Algumas espécies, nem a migração nem é completa, portanto, em algumas espécies você nem tem
o testículo dentro do escroto. Né? No caso do elefante, por exemplo, o elefante ele não tem o testículo externo, né? no escroto. Ele tem a formação do escroto no macho, mas os testículos não migram completamente para o escroto. Né? Então ele não fica, mas grande parte das espécies domésticas, né, inclusive o homem, né, nossa espécie, o testículo migra para essa região aqui, dessa elevação genital, e vai dar origem ao escroto. Né? No caso das fêmeas, o que é que a gente vai observar? A ausência de testosterona, né, ou a baixa concentração de testosterona, vai fazer que não haja o fechamento dessas pregas, ou seja, se as pregas não fecham, você vai ter a abertura da vagina aqui. Né? A abertura da vagina aqui e o vestíbulo vaginal aqui. Internamente, você vai ter a saída da vagina, do canal vaginal, né? Que é por onde o feto vai nascer, obviamente, quando a fêmea parir. Né? E no vestíbulo vaginal vai ter também a saída da uretra. Então, a uretra não acompanha o crescimento do falo peniano, como no macho, e não desemboca na estrutura. Como o pênis na mulher, ou no mamífero, né, na fêmea, ele não cresce, ele regride. Né? Então, o pênis ele regride na fêmea e forma uma estrutura que é chamada de clitóris. Então, o clitóris nada mais é do que o pênis, né, que não se desenvolveu. Não se desenvolveu por quê? Porque não teve produção suficiente de testosterona capaz de induzir o crescimento do clitóris. Por isso, ele regride, essa estrutura regride. Mas é a estrutura análoga ao pênis no sexo feminino. Né? Então, ele possui inervação característica, é capaz de excitar a fêmea, né? O massageamento do clitóris, inclusive é uma técnica de manejo utilizada para estimular a contração vaginal, estimular a contração uterina. Então, o clitóris ele tem uma função importante na fêmea, na excitação da fêmea. Portanto, ele tem uma inervação característica da mesma forma que a inervação e a glande do pênis do macho. Mas ele não se desenvolveu. Né? Portanto, ele não se desenvolveu na fêmea por quê? Porque não há a formação da testosterona. Se não há a formação da testosterona, não há o fechamento dessas pregas aqui, consequentemente você vai ver a abertura da vagina aqui. Então vamos seguir com outras imagens que vocês vão entender melhor. Então aqui, aqui é no indivíduo do sexo masculino. Então todas essas etapas aqui eu já falei para vocês. Então o que é que a gente observa? Então aqui a perninha, isso é um desenho esquemático no ser humano, né? Mas nos animais, guardadas as suas proporções e as suas diferenças anatômicas, é a mesma coisa, mesmo sentido. Né? Então o que é que a gente observa? No indivíduo indiferenciado, a testosterona começa a agir sobre essas estruturas aqui, e vai começando a fechar aquela estrutura, né? Que era essa aqui, Essas pregas uretrais, elas começam a se fechar. Internamente, estão vendo aqui, elas já se fechando, Então, internamente, a uretra vai migrando daqui. Aqui é a glande, né, do pênis, né, a porção puberal. E aqui, já vê claramente as perninhas do indivíduo aqui, para vocês entenderem. Aqui a barriga, o escroto, né, onde o testículo já migrou para cá. Aqui o ânus, no caso do macho, né, e o pênis já cresceu e a uretra, passando internamente, desembocando na cabeça ou na glande do pênis. Né, juntamente com ela, vai se formando a pele prepulcial, né, que é nada mais do que o crescimento da pele do indivíduo que vai revestir o pênis. Então, esse pênis cresceu e fechou essa abertura aqui por causa do estímulo da testosterona. Se não houvesse testosterona, não há o crescimento do pênis, não há o fechamento. E aí você vai ver uma genitália parecida com essa aqui. Aqui, no caso, é na mulher, né? No sexo feminino da espécie humana, né? Esse desenho esquemático. Mas nos animais é exatamente a mesma coisa. Então, aqui, o clitóris, que ocorreu porque não houve estímulo da testosterona, uma vez que a gônada que se formou foi um ovário. No ovário não há síntese de testosterona, consequentemente não houve estímulo
para o crescimento do falo peniano. Aquela estrutura que era as pregas uretrais, né, essas pregas aqui, elas não se fecharam. No macho, essas pregas se fecham. Essa estrutura cresce e a uretra, ela segue no macho o crescimento junto internamente ao pênis, se desemboca aqui. Na fêmea, vejam que não há o crescimento do clitóris, portanto, a uretra não migra para o interior do clitóris. Ela fica na porção final aqui, né? Na porção do vestíbulo vaginal. E aqui você tem a saída da vagina, né? O orifício de entrada, né? No caso, dependendo da perspectiva, né? Entrada da vagina ou saída da vagina se vem de dentro para fora, né? E aqui a vulva, né? Da fêmea, no caso, né? Os grandes lábios vulvares e aqui os pequenos lábios vulvares. Então, essa estrutura se forma na mulher dessa forma, ou nas fêmeas dessa forma, justamente por ausência do hormônio testosterona. Deu para entender? Sim ou não? Tá, estamos Sim. Está terminando. A gente agora vai falar sobre o sexo fenotípico em relação à migração gonadal. Ora, a gente sabe que o macho, né, na maioria das espécies, esse testículo ele se forma no mesmo canto que vai se formar o ovário, né? Só que no macho, a testosterona, vejam que a testosterona é um hormônio-chave, né, para esse processo de formação. Então, a testosterona ela induz o crescimento de um ligamento que está presente unindo o testículo. Na mulher ou na fêmea, né, existe também esse mesmo ligamento. Só que na fêmea, por ausência da testosterona, não há o estímulo para que esse ligamento se desenvolva, cresça, né, se desenvolva e migre para o interior dessa estrutura aqui, que é a prega lábio escrotal, que vai formar os lábios vulvares na fêmea ou o escroto do macho, né? Então, essa estrutura, esse ligamento é chamado gubernáculo. Então, no macho, o hormônio testosterona, produzido aqui no testículo, induz o crescimento desse ligamento e, consequentemente, a migração dessa gônada se aproximando, passando por uma estrutura chamada de processo vaginal, né? Esse processo vaginal vai se abrir, é uma abertura que tem entre a cavidade abdominal, aqui está o pênis, né, crescendo na perspectiva, né? Esse ligamento vai crescendo, o gubernáculo vai se desenvolvendo, ele vai se unindo a essa estrutura e ele vai migrando para a região do escroto. Isso pode acontecer ainda durante a vida embrionária ou pode acontecer após o nascimento, na vida pós-natal, né? Na vida pós o nascimento. Então, algumas espécies, esse crescimento ocorre acentuadamente durante a gestação e os indivíduos recém-nascidos já nascem com um testículo dentro da cavidade do escroto, né? Dentro do saco, né? Do saco escrotal ou do escroto. E, consequentemente, esses testículos já estão presentes ao nascimento. Outras espécies, essa finalização desse crescimento do gubernáculo só ocorre após o nascimento. Por exemplo, nos equinos, é comum você ver o potro, né, recém-nascido, do sexo masculino, onde ainda os testículos não estão presentes no escroto, né? Então, 1 a 2 semanas após o nascimento, você já observa a presença do testículo no escroto. Nos bovinos ruminantes, não, você já vê esse crescimento ainda durante a fase gestacional. Então, quando esses indivíduos nascem, os testículos já estão na cavidade, né, dentro do escroto. E principalmente porque são órgãos altamente pendulares, né, no caso dos indivíduos do sexo masculino, dos ruminantes. Então, aqueles testículos que têm a característica de ser bem pendular, ou seja, ele é bem afastado da parede abdominal, eles tendem a se desenvolver mais durante a gestação e os filhotes já nascem com testículo dentro do escroto, né? O caso da espécie humana também, né? Onde nós temos um testículo pendular e, consequentemente, nós já nascemos com os testículos
dentro do escroto. Pode, eventualmente, um indivíduo ou outro não nascer, mas o normal, fisiológico, é que logo após o nascimento, né, algumas semanas no máximo, esse testículo vá para o escroto. Né? Os carnívoros, o cão, o gato, em geral, podem ou não nascer com os testículos no escroto. Se você pegar um filhotinho de um cão, de um gato recém-nascido, algumas vezes você não vê, em alguns indivíduos, você não vê esse testículo ainda dentro do escroto. Por isso que um filhotinho de gato, principalmente recém-nascido, é difícil de você identificar o sexo, né? Porque ele não tem os testículos. Quando está os testículos ali, fica fácil, né? Você sente as bolinhas, é macho. Né? E como o pênis ainda é pouco desenvolvido, você também não tem. Então, essa diferenciação sexual no gato é mais difícil do que no cão. Né? No cão, rapidamente você consegue ver, porque o pênis também se afasta, né? A localização anatômica. Então, você já consegue distinguir fenotipicamente o macho da fêmea no carnívoro, no cão. Mas no gato, o pênis está bem próximo do testículo. Consequentemente, você tem mais dificuldade ao nascer de identificar o sexo desse indivíduo. É isso? Então, essa migração do testículo para o escroto, ela é variável nas espécies, dependendo das espécies. Há uma tendência daquelas espécies que possuem testículo pendular, de que essa migração ocorra ainda durante a gestação. Por isso, esses filhotes já devem nascer com o testículo no escroto, mas não necessariamente. Né? E nas espécies que não têm um testículo tão pendular, como nos equídeos, como no gato, né? Esse testículo normalmente migra depois do nascimento. Tá? Então, aqui a gente observa a mesma coisa no desenvolvimento maior. Né? Então, aqui você já tem o pênis bem formado, né? Então você já consegue caracterizar fenotipicamente esse indivíduo. Aqui, nas mulheres, não há, ou nas mulheres, falando nas mulheres, mas quando eu falar nas mulheres, lembrem que eu estou falando dos mamíferos. O processo é altamente semelhante. Óbvio que tem diferenças, né? Porque são espécies diferentes. Mas a semelhança dos mamíferos é enorme, pessoal, é enorme em relação a esse processo, é bem semelhante. Né? Vai variar a questão do tempo, né? Mas a gônada, o processo de formação é bem semelhante, o processo de formação do útero. Agora, vocês viram que dependendo da espécie, você tem diferentes tipos de útero. Né? Então, tem variações entre a anatomia das espécies, mas o processo fisiológico de formação e síntese é muito semelhante. A questão hormonal é exatamente idêntica. Né? A indução pelo hormônio testosterona, pela ausência do hormônio testosterona, enfim. Então, na mulher ou na fêmea, né, não há a descida dos ovários. Por quê? Justamente pela ausência e diminuição acentuada do hormônio testosterona. Eu acabei de falar para vocês que a testosterona é que induz o crescimento do gubernáculo, daquele ligamento que faz com que o testículo cresça, né, e seja tracionado para a região externa, né, do corpo. Porque isso é muito importante, porque as células espermáticas, vocês vão aprender lá na frente, quando a professora dela estiver falando, né, sobre a espermatogênese, as células espermáticas, elas são muito sensíveis à temperatura. Então, os testículos, eles têm que se aproximar muito do escroto, sair da cavidade abdominal, porque a temperatura corporal na cavidade abdominal ela é maior do que a temperatura corporal fora da cavidade abdominal. Por isso que esse testículo ele precisa fazer esse processo de migração. Aqueles indivíduos que não têm a migração testicular, normalmente eles tornam-se indivíduos estéreis durante a gestação. Isso é um processo patológico que é chamado de criptorquidia. Essa criptorquidia ela pode ser bilateral ou unilateral. Na criptorquidia bilateral, há uma tendência de esterilizar os animais. Né? Esterilização, o animal torna-se estéril, infértil. Por que ele se torna infértil? Porque se ele fica na cavidade abdominal, ele induz a morte das espermatogônias. A alta temperatura induz a morte das espermatogônias. Sem espermatogônia, não há formação de espermatozoides. Consequentemente, se não há formação de espermatozoides,
o indivíduo torna-se estéril, né? Não produz gametas, e, consequentemente está inapto para a reprodução. Então, a fêmea não tem esse problema, os ovócitos eles se desenvolvem dentro da cavidade abdominal, portanto, eles não precisam, a gônada feminina não precisa sofrer o desenvolvimento dessa migração, né, que a gente acabou de falar. Então, os ductos de Wolff regrediram aqui, ó, e, consequentemente, o gubernáculo não promove essa tração da gônada. Então, a gônada se mantém na casa da fêmea, na cavidade abdominal, certo? E aqui, ó, uma síntese de tudo isso que eu falei para vocês, ó. Então, dentro aqui tem a formação do testículo e das vias genitais internas masculinas, e aqui sintetiza toda a formação das vias genitais internas femininas e da gônada feminina. Vejam aqui a porção medular se desenvolvendo, né, formando os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, por sua vez, internamente vão produzir as células de Sertoli, né, externamente as células de Leydig. As células de Sertoli produzem o hormônio antimilleriano, que vai fazer com que haja regressão dos ductos de Miller ou paramesonéficos. E as células de Leydig formam a testosterona, que promove o desenvolvimento dos ductos mesonéficos ou de Wolff. A partir daí, esses ductos se desenvolvem, vão formar toda a via genital interna masculina. Né? E aí vai dar origem ao epidídimo, ao ducto deferente, né? O canal deferente, a próstata, a vesícula seminal, glândulas bulboretrais, naquelas espécies que tem. Aqui na fêmea, né, a ausência do cromossomo Y faz com que a porção cortical se desenvolva e a porção medular regrida. Né? Não havendo porção medular, não há formação de túbulos seminíferos, consequentemente, não há síntese do hormônio testosterona e nem do hormônio antimilleriano. A ausência do hormônio testosterona e do hormônio antimilleriano faz com que haja o desenvolvimento dos ductos de Wolff, dos ductos de Miller, né, ou paramesonéficos, e a regressão dos ductos de Wolff na fêmea. Então, não há formação do epidídimo, né, a regressão, e aí da fêmea você vai ter dos ductos paramesonéficos ou ductos de Miller, você vai ter a formação das tubas uterinas, do útero e da vagina, certo? Parte da vagina. Então, tudo isso aqui sintetiza tudo que eu falei. Né? E aí, para a gente finalizar, já faltam só 5 minutos, eu vou exemplificar uma situação em que é só um exemplo, né, de quando, por exemplo, ocorre alguma falha nesse desenvolvimento, né, você vai ter os estágios, a formação de estágios patológicos intersexuais, os intersexos, né? Aqueles indivíduos que têm uma gônada feminina, mas ele tem umas vias genitais internas masculinizadas. Isso é muito comum numa doença que é chamada de frimartinismo, né? Uma determinação que é muito comum nos ruminantes. Isso pode acontecer em qualquer espécie, né? Mas nos ruminantes é mais comum. Por que nos ruminantes é mais comum? Por causa da placenta dos ruminantes. Né? Então, Frimarte, né, é uma fêmea nascida de um parto gemelar com um feto masculino. Quando isso acontece, há uma grande probabilidade, quando você tem partos gemelares, onde um é do sexo masculino e o outro é do sexo feminino, você tem uma probabilidade altíssima dessa fêmea aqui nascer com características masculinizadas. Por quê? Porque a placenta desses indivíduos, eles conservam um certo grau de anastomose. O que é anastomose? É a união entre os vasos sanguíneos. Então, quando se nasce dois fetos de sexos diferentes, acaba que a testosterona produzida pelo testículo desses indivíduos do sexo masculino aqui, ela acaba migrando por via vascular e vai influenciar na formação e no desenvolvimento de estruturas do embrião do sexo feminino. Eu disse para vocês que a testosterona ela é fundamental para o desenvolvimento das gônadas masculinas, né? Tanto da gônada quanto das vias genitais internas e externas. Se não tiver testosterona,
o que é que vai se desenvolver externamente? Uma vulva, né, um vestíbulo vaginal, né? Se não tiver testosterona, a tendência é que não haja regressão, não haja diminuição dos ductos paramesonéficos. Então, vai formar uma tuba uterina, um útero. Né? Mas a testosterona, ela induz a regressão dos ductos de Miller, né? Ductos de Miller ou ductos paramesonéficos. Consequentemente, quando se tem partos gemelares, esse feto aqui, ao produzir testosterona, né, do testículo dele, que está se desenvolvendo aqui, a testosterona é um hormônio, vocês viram isso lá na fisiologia animal. Né? Por ser um hormônio masculino, ela vai por via vascular, sanguínea, e chega até o feto feminino. Ora, lá no sexo feminino, ele acaba aumentando os níveis de testosterona circulante. E como essa gônada e esse aparelho genital aqui, ele foi programado geneticamente para se desenvolver com a ausência de testosterona, se a testosterona estiver presente, você vai causar no sexo feminino uma alteração no desenvolvimento das gônadas. Aí vamos ver o que é que acontece. Ó. Então, essas teorias foram estabelecidas no início do século XIX. Século XX, aliás, né? No início do século XX, em 1916, já teve os primeiros relatos, os primeiros estudos de hormônios produzidos por testículos em desenvolvimento de fetos, no macho. Né? Então, vejo que esse estudo já é conhecido de muito tempo. Né? Mais de 100 anos que a gente conhece esse efeito sobre o firmartinismo. Né? Então, a injeção de andrógenos também pode fazer com que uma fêmea gestante, né, faça com que haja masculinização dos indivíduos do sexo feminino, né, das vias genitais externas femininas. Presença de células masculinas, ou seja, o indivíduo cariótipo XY na circulação fetal feminina, também induz a masculinização. Então, o firmartinismo tem várias teorias que podem explicar o aparecimento dessa doença, né, dessa alteração, desse quadro patológico, não fisiológico. A presença do sangue do feto da fêmea com fator de determinação testicular também é uma outra característica. Vejam que são estudos bem antigos. 1916, 1967, 1976 foram estabelecidos estudos que mostraram que todas essas alterações, o testículo ele induz na presença de um feto feminino, né, cromossomicamente determinado como do sexo feminino, ele induz a alterações, malformações sexuais na fêmea. Né? Então, os fatores predisponentes, né, para o aparecimento dessa síndrome, que é o firmartinismo, são as gestações gemelares. Né? Então, muito provavelmente, quando uma fêmea está gestante, junto com o macho, né, ou seja, ela tem a gestação de um macho e de uma fêmea, você vai classicamente observar com grande probabilidade essa presença dessa alteração. Né? Por quê? Porque os vasos eles se anastomosam, eles se unem. As placentas dos ruminantes elas são placentas cotiledonárias. Né? Então, há uma grande circulação. O sangue que circula para esse feto aqui pode ir diretamente para o sangue que circula para esse feto aqui do sexo feminino, consequentemente com a elevação da testosterona. Então, a troca entre esses indivíduos é chamada de quimerismo. Né? Você vai ter a presença de uma quimera. E o macho vai interferir no desenvolvimento da fêmea. Então, olha aqui, com 95% de probabilidade, a presença do firmartinismo quando você tem partos gemelares. Então, em geral, nas fêmeas, né, que observa-se essa alteração no desenvolvimento da genitália. No macho, você não tem tanto a interferência. O macho apresenta um aspecto fenotípico normal, a gônada dele se desenvolve, o testículo dele se desenvolve, você não tem graus de comprometimento, mas pode apresentar machos com uma subfertilidade. Então, fetos que nascem nos ruminantes de partos gemelares, onde um é do sexo masculino e o outro é do sexo feminino, normalmente são descartados para a reprodução. Eles não devem ser
utilizados para a reprodução, porque tanto o macho quanto a fêmea podem apresentar subfertilidade. A fêmea, com grande probabilidade, é uma fêmea infértil, né, com baixo grau de desenvolvimento de genitais externas. Então, não se deve utilizar. Agora, os partos gemelados, se forem do mesmo sexo, não há problema, né? Porque se forem dois machos, não há problema. Os dois vão se desenvolver adequadamente. Se forem duas fêmeas, também não vai haver problema. O problema é quando é um macho e uma fêmea, porque normalmente o macho interfere no desenvolvimento das veias genitais externas femininas, internas. Então, quando isso acontece, olha o desenvolvimento. A genitália na fêmea, ela é subdesenvolvida. Aqui é uma fêmea adulta, fruta do martinismo, e uma fêmea caprina aqui, que é um ruminante também, que isso pode acontecer. Veja o tamanhozinho da vulva. Ela é muito pouco desenvolvida, né? Então, se ela é muito pouco desenvolvida, ela não consegue reproduzir. Além disso, internamente, você pode ter a vagina pouco desenvolvida, você pode ter a ausência de clitóris, você pode ter um clitóris grande também, pode estar aumentado justamente porque a testosterona induz o crescimento do clitóris, em vez de haver uma regressão, ele induz o crescimento. Então, há uma masculinização da fêmea. E, consequentemente, isso é uma alteração que impede o processo reprodutivo.